Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos sobre os desafios da saúde na capital gaúcha. No final do bloco anterior, nós tínhamos levantado uma questão, tratando sobre essa migração, dos planos para o Sistema Único de Saúde, o que também gera uma outra demanda, um outro tipo de desafio para o SUS lidar com essa questão, tanto do ponto de vista de atendimento, quanto do ponto de vista, enfim, de acesso ao serviço. Então, eu trago essa questão também aqui para a Terezinha Borges, presidente da AbraSUS, para a gente discorrer um pouco sobre isso, como é que é mais uma questão, que precisa ser discutida e amplamente discutida, para que se possa, na busca de soluções para isso, porque é um movimento migratório, nós estamos trazendo mais pessoas para o sistema único. Exatamente. Devido à crise econômica, muitas pessoas ficaram sem condições de pagar seu plano de saúde. Automaticamente migraram para o SUS. Então, a demanda que era grande aumentou muito mais. O problema ficou maior. Quanto a este plano, plano de saúde popular, eu acho um risco grande, porque não vai oferecer, não tem condições, a gente sabe, de oferecer uma medicina completa, como a pessoa acha que precisa e precisa mesmo, Então, eu acho que ela vai ficar desassistida em função do SUS e em função também desse plano, que eu acho bastante preocupante para o usuário. Exatamente. De um lado, essa questão dos planos populares, desculpa interromper, foi uma questão aqui trazida pelo Fernando Hugo, que é uma questão que está em discussão ainda, essa questão dos planos populares, Ensinar, também chamo para participar do debate aí, Essa é a questão que ela tá em discussão ainda, E é preciso, é o que tem que ser feito, na verdade, para que falando um pouco a nível de convênio, realmente, o plano popular, pelo que está sendo comentado aqui, o valor da consulta, e não só o valor da consulta, o que vai ser disponibilizado a nível de equipamentos, por exemplo, uma consulta oftalmológica, ela não é simplesmente uma conversa, uma consulta, vai precisar de fundo de olho, enfim, são muitos equipamentos. Então, possivelmente, nesse plano popular aí, não vai haver essa cobertura. E em outras especialidades também, na própria ginecologia, onde se faz a colposcopia. E, enfim, então, nas especialidades, realmente, é uma consulta de baixo valor, ela não vai conseguir cobrir um atendimento completo ao nível da tecnologia atual, que é necessária. Tem uma outra questão que se coloca, quando nós falamos em atendimento público, especialmente quando a gente fala em SUS, que são as unidades de pronto atendimento, as UPAs, Deixa eu trazer o Fernando um pouquinho para esse debate aí sobre o papel das UPAs nesse processo, Nem todas têm essa integralidade de funcionamento que se previa, quando elas foram implementadas. Gostaria que você discorresse um pouquinho sobre o papel dessas unidades aí no Sistema Único também. Bem, essa é uma questão importante. As unidades de pronto atendimento, elas, numa rede bem estruturada, elas cumprem um importante papel de dar um primeiro atendimento àquelas situações de urgência e emergência. Então, a política em si, ela é muito bem construída. Se você vai examinar o texto da política para atenção de urgências e emergências no Brasil, estabelece lá a SAMU, estabelece as unidades de pronto atendimento, tem uma série de ofertas que esses serviços precisam fazer, e eles de fato são importantes para que a gente tenha, para além das portas de emergência dos hospitais de altíssima complexidade, como o Hospital Conceição, Hospital Cristo, Hospital São Lucas da PUC, Hospital de Clínica de Porto Alegre, que são portas importantes de emergência, que a gente tenha um serviço de pronto atendimento que a gente possa dizer assim, que caia mais ou menos no meio do caminho e que dê conta de dar um suporte para as pessoas que estão buscando um cuidado para uma condição aguda, grave e imediata. Dito isso, Porto Alegre hoje tem a UPA Moacir Scliar e tem serviços de pronto atendimento que tem mais ou menos essa característica, como o famoso postão da Cruzeiro, ou PAN3, como o pessoal chama, que são bastante importantes. O que ocorre é que esses serviços são serviços de alto custo, porque começam a incorporar mais tecnologia, porque funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a participação do financiamento federal no custeio desse serviço ela é pequena. Então, isso traz para os gestores municipais um desafio. Vou colocar
todos os ovos nesse cesto, como se diz, ou vou dar conta de estruturar uma rede ampla e que tenha múltiplos serviços. Então isso é um desafio cotidiano, porque no fim das contas, o Estado do Rio Grande do Sul não cumpre o que é definido constitucionalmente em termos de financiamento por meio da emenda 29, e ainda que venha um recurso federal, esse recurso é pequeno. E aí, para o município, é um custo muito elevado. Não é o caso específico de Porto Alegre, mas aqui no Rio Grande do Sul e em outros locais do Brasil, existem muitas unidades de pronto atendimento que foram construídas por meio da transferência de recursos federais, mas que hoje encontram-se fechadas ou funcionando como unidades básicas de saúde. Será que era isso que se pensava? Então, eu entendo que, especificamente na relação entre gestor federal, gestores estaduais e municípios, é preciso se rediscutir o financiamento das UPAs para que se aumente a participação dos governos estaduais e do governo federal no custeio desses serviços, porque os municípios sozinhos eles não dispõem de tantos recursos para financiá-los. Então, sim, as UPAs são importantes na perspectiva de uma rede articulada. Funcionar como UPA, né? Mas que funcionem como UPA e que, para isso, o governo federal e o governo estadual, aqui no caso do Rio Grande do Sul, aportem mais para o seu financiamento de modo com que elas funcionem da forma na qual elas foram pensadas, que é muito boa. Perfeito. E, falando em pronto atendimento, né, tem o postão da Cruzeiro, como citaste, ali, que também tem as suas características e especificidades ali, né? E seguidamente, ele é um tema que vem para debate aqui na Comissão de Saúde, né, em função de segurança, em função de contratação de profissionais. Eu acho que a dona Terezinha acompanhou muito desses debates. Bastante, aí, né? O pessoal da enfermagem, né, cobrando muito. Né, e questão de segurança mesmo. Né? Risco, né? Que eles passam lá. Tem a parte também da saúde mental. Saúde mental. Né, que eles têm ali, que é terrível, terrível. Eu já fui lá 2 vezes e cada vez que eu vou, a situação está pior. Então, isso tudo é um problema sério, né? Com a deshospitalização também, uma coisa que eu acho que devia ser um pouquinho mais pensado do doente mental também, né? É um problema seríssimo. E eu não vejo assim uma solução a médio e curto prazo. Bem preocupante, eu acho. Como ele falou, a respeito das UPAs, chega a dar uma dor, né? A gente vê aqueles prédios. Aqui, em Esteio, eu acho que a gente tem uma, né? Que ela está montadinha, mas o município não tem condições de arcar com as despesas, né? Acho que é emblemática a fala do Hugo aqui em questão de uma UPA funcionar como uma unidade básica de saúde, né? E fora as que estão fechadas, né? Que não estão funcionando por falta de verba dos municípios. Dentro desse processo de característica, né, acho que também é importante levar em consideração, Giovana, tu tem essa experiência de saúde da família, né, de trabalhar lá na ponta também, as características, né, de cada região, né, porque isso também é fundamental nesse processo, né, de entender a movimentação daquela população, né, até de conscientização para esse acesso à unidade básica, né. Isso é bem importante. Eu acho que o profissional que trabalha na estratégia de saúde da família, ele precisa ter, né, uma formação para estar trabalhando lá, porque ele precisa entender como é que esse modelo de atenção, como é que essa população se organiza, ele precisa conhecer. A gente trabalha muito com os alunos a questão da territorialização, a importância de conhecer o território onde tu vai trabalhar, como essas pessoas se organizam, quais são as necessidades, quais são as áreas de vulnerabilidade que a gente tem maior, para aí a gente conseguir realmente trabalhar. Eu trabalhava numa unidade de saúde que ela é considerada a área rural, né, de Porto Alegre. E aí, se a gente for ver, eu tinha pacientes com 30 anos com prótese total superior e inferior, né, com prótese dentária. Por quê? Porque eles não tinham, eles foram ter acesso à água fluoretada, né, água encanada,
muito pouco tempo atrás, né? Então, prejudicou isso, né? Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão com essa população? Como é que a gente vai trabalhar essas especificidades dessa região? Então, é fundamental a gente conseguir, porque aí a gente consegue trabalhar um modelo de atenção que a gente consegue fazer a promoção de saúde e consegue também dar uma integralidade de atenção. O que essa população em geral, o que essa família, ela tem de especificidades que a gente vai tratar. Então, antes o profissional, ele não vem preparado, né? Ele tem a formação para trabalhar, mas ele vai conhecer aquela comunidade que ele vai trabalhar para depois começar a ver quais são as medidas de saúde que ele vai adotar específicos para aquela região. Tem um dado aqui que foi trazido para uma das reuniões da COSMAN, até quando se discutiu a questão da vacinação, né, contra a gripe, e foi colocado que na capital gaúcha se tem 141 unidades de saúde e 211 equipes de saúde da família, sendo mais de 100 profissionais que fazem parte do programa Mais Médicos, né? Essa estrutura, e a gente está vendo aqui, conversando sobre isso, né, não consegue dar conta do que seria ideal, Sinara, nesse processo, né? Bom, na verdade, o médico que faz a formação, faz a residência em medicina de família e comunidade, está preparado para cobrir essa questão aí, trabalhar numa comunidade, ele vai ter conhecimento sobre a comunidade, a gente é preparado para isso. Eu fui preparada, né? Tanto que depois que eu acabei infecto, eu acabei indo fazer medicina de família e comunidade era uma vila em Sapucaia. E é bem interessante o trabalho do médico comunitário, porque eu tinha que atender 12 consultas, eram 4 gestantes, 4 crianças e 4 adultos. Então, tu consegue fazer essa cobertura básica. Então, eu acho que o que está faltando no SF? Realmente ter médicos de família e comunidade, né, realmente preparados, vai conseguir, porque primeiro, no momento que ele chega naquela comunidade, ele vai aos poucos ter o conhecimento. Inclusive o que a dona Terezinha falou em relação a visita domiciliar, isso o médico de família e comunidade, a equipe, né, toda, ela faz, né? Então, esse atendimento pós-hospitalização ou pré-atendimento também é coberto pelo médico de família e comunidade. A questão é até que ponto, né, as equipes estão preparadas do ESF, que eu disse que são bem diferentes dos médicos das equipes do Conceição. E a outra questão também, no momento que eu atendo uma gestante, eu vejo que ela tem hipertensão. Ela vai ter que ir já para uma instância secundária, que poderia ser uma UBS, que tinha em Porto Alegre até um tempo atrás. Não tem mais as UBSs. Então, a questão está toda hora mudando isso. Inclusive agora, nessa transição que a gente está a nível de governo federal, possivelmente as coisas vão mudar novamente. Então, é complicado isso, né? Complicado. Fernando, a gente já tentando encaminhar algumas questões aí. Passa nesse período, né, eleitoral, né, e muito se discute a questão da saúde, um dos principais temas, uma das principais demandas da população, junto com segurança também, né, que está assustando muito, ou insegurança, né, que tem assustado muito a população aí. Mas é questão de gestão, né, temos questão de gestão, recursos, mas parece que é um enxugar gelo, como eu tinha falado antes, né. O SUS que nós queremos, né, assim, digamos assim, né, nesse processo. O que fazer, para onde caminhar, né, para onde vou, como vou. Bom, Clayton, acho que essa é uma questão bastante importante, né? Pensar um pouco no momento atual, nas dificuldades que são impostas por um período de crise política e crise econômica e sobre como garantir o direito à saúde. Então, um entendimento que deve permear essa discussão é o entendimento exatamente de que saúde é um direito e, como tal, depende dos trabalhadores, depende da saúde, depende da sociedade, uma luta diária, contínua, para que ele se efetive. Entendo que é fundamental a gente continuar num processo de expansão do acesso, e isso vem muito claro na fala da Terezinha. Avançamos muito, de fato. Há vários programas muito bem sucedidos, como o Programa Nacional de Imunização, que é exemplo no mundo para a questão das imunizações, Programa Nacional de HIV/AIDS,
A Giovanna e eu militamos na saúde bucal. O Brasil tem o maior e mais importante programa público de saúde bucal do mundo. E esses programas todos, eles mostram que o caminho passa obrigatoriamente pela expansão do acesso e pela qualificação. Então, um desafio que se coloca é como avançar na provisão de acesso com qualidade. Acho que um dos movimentos importantes foi esse mesmo que eu citei antes, do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica. A gente tem que ser capaz de expandir programas como esse para toda a rede de atenção à saúde, pensando que a gente tem que constituir uma rede efetiva, de qualidade. E isso passa necessariamente, como dizem alguns pesquisadores da área de redes de atenção à saúde, passa pela constituição das condições simbólicas e das condições materiais para a efetivação do direito à saúde. Ou seja, nós temos que valorizar os profissionais de saúde e nós temos sim que ter boas condições de trabalho para que os serviços sejam capazes de entregar para a população o direito à saúde e que isso se dê com toda a qualidade, porque o impacto que a gente vai ter disso, sem dúvida, é mais qualidade de vida, uma população que vai viver mais e melhor ao longo do tempo. Não há muito segredo a não ser constituir uma rede efetiva e orientada para a atenção primária à saúde. Nós podemos olhar para outros bons exemplos de outros países do mundo que seguiram esse caminho e que foram capazes de produzir bons sistemas de saúde. Já foi falado aqui do Canadá, já foi falado da Inglaterra, tem o caso italiano, o caso espanhol, o caso cubano, tem vários outros exemplos no mundo e todos eles seguiram de uma forma ou de outra o caminho da constituição de redes baseadas em atenção primária à saúde. O que os estudos que avaliaram esses sistemas mostram é que, quando comparados com outros sistemas, como por exemplo o norte-americano, o que ocorre é que sistemas baseados em atenção primária, eles produzem melhores resultados, uma sociedade mais sadia básico, né? E com menor custo. Então, de forma geral, essa é uma estratégia, uma proposta que a gente sabe que funciona, que a gente começou a implantar, mas que a gente tem que ser capaz de aprofundar para ter disso os resultados que a sociedade precisa e merece. Perfeito. Interessante, para os encaminhamentos agora para a gente já ir para o final aí. Eu concordo plenamente com o que ele falou. E a AbraSUS é uma associação civil sem fins lucrativos e sem cunho político partidário, é bom que se diga também. Perfeito. E cuja finalidade principal é auxiliar e ajudar e fazer com que o usuário do SUS procure os seus direitos no que diz respeito à saúde. Então, batem na nossa porta muitas pessoas com problemas assim que podia ter sido resolvido ali no guichê. Eles chegam, olha, me mandaram fazer um exame assim, mas o endereço que me deram não é ali. Mas com 2 telefonemas a gente resolve. Não, a senhora tem que ir em tal lugar. Então, qualidade de vida, assim, uma atenção maior para o usuário, eu acho que é por aí. Tenho certeza que é por aí. Ok. Dá para ter esperança, Sinara? Com certeza. Até na questão da educação, se a gente for pensar, né, hoje os alunos eles estão sendo formados para saber trabalhar no Sistema Único de Saúde. Antigamente, na minha época, se a gente pensar, a gente era preparado para trabalhar em consultório particular, né? Então teve essa mudança, né, no currículo. A gente está tendo grandes avanços e os alunos já estão sendo preparados também para trabalhar no Sistema Único de Saúde. Então acho que as esperanças são grandes, os problemas existem, eu acho que o Fernando fechou muito bem, né? Quais são os desafios e como é que a gente pode estar melhorando essa questão. Sinara, para finalizar. Bom, eu então espero que nessa transição de governo federal e nessa também de municipal, né, as estratégias mudem um pouco, porque embora tenha se organizado muito a nível de atenção primária, ESF, mas algumas coisas ficaram esquecidas, como as especialidades, enfim. Então, quem sabe essa transição agora, né, fomente, né, momento, desafios, né? Exatamente, para novidades e mudanças. Perfeito. Para encerrar, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa que ficou faltando aí no nosso... Estamos assim?
Então tá. Queria agradecer aos nossos convidados pela gentileza de estarem aqui na TV Câmara. Quero agradecer a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente falou sobre os desafios da saúde na capital gaúcha. Fica o convite para que você acesse a nossa página no Facebook, vá lá, conheça o trabalho da TV Câmara e fica o convite também para o nosso próximo encontro no próximo programa. Um grande abraço e até lá.